Um prazer, meu nome é Gabriel, mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo estou sentado novamente. E diferentemente dos outros vídeos, eu não vim apresentar um assunto, eu vim mais debater, gerar reflexões a respeito desse assunto que você leu aí no título, que é sobre a relação entre fitness, entre academia, treino, esportes e álcool. Então eu queria mostrar alguns pontos, assim, fazer uma análise racional desse assunto e se é interessante, se é ideal, ou se é possível você beber ao mesmo tempo que você tenta praticar alguma atividade física ou um esporte. Então vamos lá. Bom, para começar, eu acho que é mais interessante a gente pensar nesse assunto de uma lógica, uma análise racional, porque daí a gente pode partir de algum pressuposto, né? Porque se a pessoa simplesmente bebe porque não gosta de beber, então se ela treinando ou não, ela vai querer continuar bebendo. E se esse é o objetivo dela, se o foco dela é a vida social, é a diversão e não a prática de atividade física ou esporte, que essa pessoa ela tem um problema de prioridade. Então ela tem que pensar nisso primeiro e refletir com si própria, porque ele não vai partir de uma reflexão, de um diálogo a partir desses princípios. Então eu separei assim, da seguinte maneira: você está pensando em situações em que a pessoa consome o álcool antes ou depois da prática de atividade física ou de esporte. Quando você está falando do consumo de álcool antes da atividade física, eu acho que é interessante a gente pensar da seguinte maneira: isso atrapalha o treino? O indivíduo, o atleta, você está consumindo tanto álcool que você não tem condição de realizar o treino, você está passando mal durante o treino, ou se for dias antes, a ressaca, o efeito do álcool no dia seguinte, ele vai atrapalhar você de fazer a sua performance 100% no dia da competição ou no dia do treino. Esses são pontos a ser considerados. Se a resposta for sim, então você já pode concluir que isso não é interessante para a vida de um atleta ou para uma pessoa que busca o melhor de si mesmo em questões físicas. E por outro lado, você tem que pensar o consumo de álcool depois do treino, depois da atividade física. Ele, até certo ponto, atrapalha na recuperação, na sua recuperação, na recuperação do atleta. Ele causa vômito, é algo muito fácil de você concluir. Para você ter um ganho de massa muscular, ter um ganho de peso, simplesmente para manter, você tem que comer determinadas calorias. Se você está vomitando a sua comida, você não está ingerindo o suficiente. Você está colocando o seu corpo em um estado extremamente negativo que não vai te ajudar a recuperar de maneira ótima. Você está sentindo dores de cabeça, dores musculares, esse tipo de coisa, porque isso também pode atrapalhar a sua recuperação. E com qual frequência o indivíduo está ingerindo álcool? Você ou um atleta ou alguém, pessoa no caso, tem que ingerir álcool toda semana, 3 vezes por semana, e isso para alguns autores pode ser até considerado já como alcoolismo, porque não, segundo as vertentes, não estaria ligado à quantidade de álcool consumido, mas sim à frequência. Se você toda semana bebe 3 vezes por semana, nos mesmos dias, sendo uma quantidade absurda, muito, o que quer que seja, já pode ser considerado por alguns autores alcoolismo. Mas por outro lado, sendo antes ou depois, também é interessante você pensar que existem diferentes bebidas. Da mesma maneira que um destilado pode ter um perfil nutricional praticamente vazio, você tem as bebidas do tipo do vinho e tudo mais, que elas já têm um perfil rico em oxidantes, e esse tipo de coisa também pode ser levado em consideração, desde que consumido em uma pequena quantidade pode até contribuir no sentido da recuperação ou da manutenção da saúde geral. Isso é interessante você pensar também, mas aí você tem que trazer à tona a quantidade que está sendo ingerida, se ela é justa, e ser honesto consigo mesmo, ser honesto com o atleta, no sentido de pensar se isso vale a pena ou não. Então, mais uma vez, esse vídeo foi simplesmente para poder fazer as pessoas que estão assistindo pensarem sobre esse assunto. Eu pessoalmente não bebo. Às vezes que as pessoas perguntam se eu bebo, se surge esse assunto, elas já associam automaticamente com a questão da academia, mas não necessariamente, assim, apenas uma escolha pessoal, também levando em consideração todos esses pontos que eu falei. Por exemplo, mesmo quando eu costumava beber com os meus amigos, por exemplo, eu nunca bebia antes de um dia de treino, porque eu sabia que isso me atrapalhar no dia seguinte. Eu acho que, de forma resumida, eu poderia dizer que o consumo de psicotrópicos em geral, ele vai contra filosofias pessoais minhas, assim. Mas isso geraria discussão demais, e esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um comentário aí embaixo. Se você pratica atividade física e bebe, fala aí da sua experiência, se eu esqueci de falar de alguma coisa que é muito importante nesse vídeo. Se vocês têm algumas respostas para as minhas perguntas e tudo mais, deixa aí nos comentários. Se você gostou da reflexão, gostou da abordagem ao assunto, deixa um joinha e muito obrigado, até o próximo.